Sim, eu tenho dependência ponto emocional. Para você que não sabe e mora numa caverna, dependência emocional é um padrão comportamental de apego excessivo e doentio, onde a pessoa anula suas próprias necessidades, felicidade e decisões em função de outra, parceiro, amigo ou familiar. Caracteriza-se por um medo intenso do abandono, baixa autoestima e necessidade constante de validação externa para se sentir segura. Voltando para o assunto do vídeo, hoje vou desabafar e falar de um certo ponto alguém. Bom, começa falando sobre ponto Zen. Eu tenho uns amigos, ponto que eu fico com eles todo dia, mas isso não. É um problema. O problema é que tem ponto vezes que eles passam dos limites. Eu considero o ABC e o Nerd meus melhores amigos, porque quando eu tô triste, eles me ajudam muito. Inclusive, a Pop, aquela princesa. Não é a primeira vez que o Zenica faz isso. Ele fica xingando todo mundo e falando que odeia geral, por causa de porra nenhuma. Só que eu tenho alguns problemas familiares. Só alguns mesmo, tá, meus amores? Ele fala da minha obesidade, me chama de vadia, ponto puta desgraçada. E Thaís Carla. Eu mudei de vadia porque sim, tá, porra? E tá todo mundo reclamando dele. Isso não é só uma vez. São várias, tá todo mundo ponto cansado dele. Fica xingando a gente e nós não. Poder fazer nada, porque se nós fazer? Ele vai ficar triste e fala qual todo mundo odeia ele. Ele fica falando um monte de coisas adultas como... melhor nem fala aqui, né? Enfim, ele me fala que... é tudo mentira. Ó que o ABC disse. O Zene chama eles de ponto cachorro e chama o ABC de mulher do SUS. Nossa, mas você e o Sus e o Nerdinho é burro também, né? Por que vocês não chamam ele de homem castrado ou mulher feijoada? Ponto seus tabacudos. Aproveita e pega um pedaço de pau e enfia no rabo dele. E isso não é a primeira vez que ele faz isso. E se o Zene tiver ponto vendo esse vídeo, Zene. Saiba que eu vou na sua casa te triturar vivo, seu desgraçado. E se tu fala dos meus amigos de novo, eu faço 1000 vezes pior, tá? Eu raspo seu cabelo e tu vai ser brutalmente espancado até a morte. E vou fazer churrasco com seus órgãos. Corro a 200 km por hora só pra ir te pega na ponto porrada. Agora vou falar sobre dependência emocional, porque faz tempo que quero trazer esse tema para o canal. Você que não sabe o que é dependência emocional, ponto, e mora numa caverna. Dependência emocional é um padrão comportamental, de apego excessivo e doentio, onde a pessoa anula suas próprias necessidades, felicidade e decisões em função de outra, parceiro, amigo ou familiar. Caracteriza-se por um medo intenso do abandono, baixa autoestima e necessidade constante de validação externa para se sentir segura. Eu já falei dos meus amigos aqui no canal, mas tem um probleminha. Quando eu conheci o ABC, eu tinha uma amizade tóxica. O nome dele era Alex e o outro Liam, e eles me obrigavam a fazer coisas não muito legais. E eu vivia nesse círculo, a te conhecer o ABC. Eu conheci o ABC no Insônia V2. A gente conversou um pouco e depois pedi ele em amizade. A gente virou amigos e eu conheci o Tussus, o Pedro e o Murilo. Aí a gente virou amigos, só que não foi tudo como eu esperava. A gente brigava bastante. E eu pensava que a culpa era minha. Eu ainda lembro de várias coisas ruins que aconteceu nesse dia. Eu peguei um trauma tão grande que eu desapareci da vida deles. Eles nunca mais me viram. Isso aconteceu em 2024. Acho que eu me encontrei com eles nesse ano. E eu tava meio nervosa. E eu conversei com o Pedro e acho que o SUS tinha entrado no servidor e começou a falar mal de mim, me chamando de tóxica. E eu fudeu, vou ter que troca de conta de 9. E eu, falei que eu era Gegramar, Sofia. Mas eu realmente estava com medo. De outra pessoa. Sim, eu tinha medo do ABC porque ele já deu tanto trauma na minha vida que vocês nem sabem. Mas hoje em dia tá tudo bem. Eu acho mais que eu não consigo falar um não pra eles. Eu quero ser perfeita pra eles. Até pra Hop. Eu tenho medo que eles me abandonem. Ou fazem a mesma coisa que o Alex e o Liam fizeram comigo. Eu não quero perder nem o user que... é um dos meus melhores amigos nesse caralho. E se eu não for boa? E se eu não for perfeita como eles querem? E se eu não for do jeito que eles querem? Eu nem sei mais o que fazer. Eu só quero ser amada por eles. E se eles me trocarem? Ou me abandonarem? Eu não sei, ok. Eu só quero desabafar. Eu tô destruída por dentro. E fora eu tô. Eu realmente não sei. Mas... eu tô tentando o meu ponto melhor.
E parece que ninguém percebe, como se eu não fosse ponto nada. Eu Só não uma me pessoa qualquer que quer alguma atenção. Mas e se realmente eu não for o suficiente ponto para eles? E se eles só tivessem me usando? E se eu não ponto for nada para eles? Eu só quero que eu seja o suficiente para eles. Eu não consigo dizer um não para eles. E se eu não for boa? E se eles brigarem comigo? Ou me julgarem ou algo do tipo? Eu preciso ser perfeita para eles. E se eu não for? Eu pensaria que não sou boa o bastante e devo me matar. Bom, eu não sei. O que eu posso fazer para eu ser a melhor para eles? Ate para a Hop, mas sei lá e que. Eu sinto um peso. Quando alguém entra no servidor que eu tô com alguém, eu penso. Não fala nada. Ok? Eles vão te ignorar e ninguém vai ligar pra você. A melhor opção é ficar calada e pensar coisas negativas sobre você. Você vai se sentir muito melhor e eles nem vão perceber. Eu penso tanta coisa que eu não devia, que eu tô normalizando. Pensa que algum amigo meu tá tipo, me machucando ou falando mal de mim pelas costas. Não era nem para eu. Ponto, pensa nisso. Como eu vou ter a confiança de alguém pensando essas coisas? Mas eu não consigo parar de pensar nessas coisas. E tipo, como se minha Matt estivesse falando, não faz mal, pensa nisso. Você vai ficar bem. Mas nunca desabafe sobre isso com alguém. Eles não vão acreditar em você e vão chamar de mentirosa. E quando eu brigo com alguém, e como se eu ponto fosse a errada, eu penso que a culpa é minha, que meus amigos serão ponto felizes sem mim. E eu não tenho opção. Eu tenho que ficar calada e não poder falar com ninguém sobre isso. Mas foi isso. Obeijei as pessoas que assistiram a esse vídeo. E eu queria falar que, sim, eu amo o João, meu filho e amigo. E a Hop, que se importa CMG, eu acho. Tchau, ele. Alibaba! Puxa seu pé quando você estiver dormindo, tá?